Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, vou discernir um pouco sobre a minha experiência com tráfego pago nos últimos 6 anos e abrir o jogo referente a vale ou não a pena entrar em 2026 no tráfego pago. Nunca trabalhei com digital, estou procurando uma área, já estudei tráfego pago, já estudei design, já estudei desenvolvimento. Qual vale mais a pena? Será que o tráfego pago vale realmente o esforço? Lógico que eu trabalho há 6 anos na área, então se não valesse a pena para mim, eu não estaria aqui hoje. Porém, dependendo do que você estiver buscando para a tua vida, dependendo das suas pretensões de evolução, pode ser que o tráfego pago não se encaixe nessas pretensões. Então eu vou contar um pouco da minha experiência, vou contar um pouco da minha evolução, dos meus erros, dos meus acertos, para ver se faz sentido para você ou não. E no final vou dar um parecer geral aí das vantagens que é trabalhar com tráfego pago, que talvez possa se enquadrar no que você estiver buscando. Mas para vocês entenderem de uma maneira mais rápida, para mim não me tornar repetitivo nesse canal, eu comecei no tráfego pago de uma maneira inusitada, porque eu comecei a estudar tráfego pago quando eu tinha 15 e 16 anos, mas eu não queria prestar serviço para a empresa. Na verdade, eu nem sabia que eu poderia prestar serviço para outras empresas. Eu estava muito mais focado no ramo digital, no sentido de dropshipping, infoprodutos, encapsulados, etc., que na minha cabeça era o que me daria um resultado e me daria dinheiro para o futuro. Porém, aos 18 anos de idade, eu tive uma oportunidade de começar a prestar serviço de tráfego pago, mais especificamente com o Google Ads, para a empresa de um amigo meu. Na verdade, para o pai do amigo meu, né? Na época, eu não sabia mexer no Google Ads, eu nunca nem tinha pesquisado sobre, nem sabia que existia a plataforma, e mesmo assim decidi entrar naquela oportunidade. Na época, eu estava desempregado, então, quer dizer, quase desempregado, porque eu ia sair da empresa onde eu estava trabalhando, e aí era uma oportunidade, né? Ou era ter uma oportunidade de ganhar dinheiro ou ficar desempregado. E aí eu acabei aceitando, mesmo nunca trabalhando com o Google. E aí, no caso, eu fui aprendendo enquanto eu fazia e consegui gerar um resultado muito legal para o meu cliente inicialmente. Tanto que esse cliente ficou comigo até hoje. E aí, dali para frente, a partir dos meus 18, eu vim trabalhando como gestor de tráfego, prestando serviços para outras empresas. E vamos lá, já dando essa introdução de como eu comecei no tráfego, eu já entro em alguns conceitos que eu aprendi nesses últimos 6 anos que fizeram eu evoluir mais ao longo dos anos. Lembrando que eu não tive uma evolução, nossa, rápida demais como alguns players do mercado. Às vezes você vê um cara falando na internet que, nossa, em 1 ano, 2 anos está ganhando 10, 15, 20 mil, e isso não aconteceu comigo. Porém, eu tive sim uma subida, uma elevação relativamente rápida. Porque eu fui aprendendo com o processo, eu fui aprendendo durante a minha caminhada. Então, no começo, principalmente, eu tinha um cliente sólido, e aí eu pegava um cliente que era mais ou menos, um outro cliente que era mais ou menos, aí perdia aquele cliente, conseguia outro, e aí eu ganhava bem, depois no outro mês eu perdia. Então, nos meus primeiros anos eu sambei um pouquinho, eu passei a ganhar numa média legal, mas não tão legal, baseado em outros players do mercado. Porém, eu fui entendendo, qual cliente eu tinha que ter, qual cliente eu não tinha que ter, o que eu tinha que focar na minha carreira para mim gerar um resultado melhor. E de todos esses clientes que eu peguei, de todas essas estratégias que eu criei, a coisa que eu mais aprendi foi iniciar com medo vale a pena, mesmo que você ache que não vai gerar um resultado. Por quê? Primeiro, na minha primeira experiência, como eu falei, eu não trabalhava com Google Ads, não trabalhava com tráfego pago, e mesmo assim com medo de não gerar um resultado, eu entrei de cabeça e consegui gerar esse resultado, e até hoje o cliente está comigo. Porém, em diversas situações eu me perguntava, será que eu realmente vou gerar esse resultado? Será que eu realmente vou conseguir fazer essa campanha direito para esse cliente, de um nicho que eu nunca trabalhei? Só que a verdade é que pode ser que dê errado, pode ser que você crie a tua primeira campanha e não dê certo, pode ser que você faça um contrato e no outro mês você perca aquele cliente, mas no final você ganha aprendizagem. Você não vai perder nada, absolutamente nada com isso. Você só vai aprender mais. E cada vez que você aprende mais, você evolui e você consegue gerar mais resultados sólidos ao longo prazo. Agora, se você ficar com medo no teu quarto, com medo de gerar resultado, com medo de não fazer o que o cliente está pedindo, com medo de não entregar o que ele está esperando, você não vai conseguir entrar na área, você não vai conseguir ter um resultado.
E seguindo para nossa segunda lição que eu aprendi durante todos esses anos trabalhando, é que tráfego pago é muito mais sobre números e métricas e estratégia do que especificamente criar campanha, tá? O criar campanha no Google, no Facebook, isso é o básico de qualquer gestor de tráfego, tá? Você saber fazer nomenclaturas, você saber criar campanha específica para a estratégia que você está buscando, isso é básico. Você precisa saber porque você é um gestor de tráfego. Agora, o que gera realmente valor e resultado para sua estratégia são as estratégias que você cria para o teu cliente e entender as métricas para você buscar um resultado mais interessante. Como que você pode otimizar uma campanha, por exemplo, se você não entende as métricas daquela campanha? Como você pode gerar um resultado para o teu cliente se você nem sabe o tipo de criativo que tem que usar, o tipo de campanha que tem que usar? Então, a parte estratégica e as métricas andam lado a lado e deve ser o core business do teu negócio. Se você não sabe estratégia, se você não se dá bem com números, pode ser que tráfego pago não seja para você e não valha muito a pena. E para fechar, a terceira lição é a questão de, se você quer entrar em tráfego pago, você tem que fazer por si mesmo. Nada vai cair do céu, você tem que correr atrás de cliente, você tem que entender que se você não fizer o seu trabalho direito, você vai ser demitido pelo outro cliente e, conseguir outro cliente não é tão rápido, não é tão fácil. Então, se você não está disposto a fazer sozinho, fazer por onde, pode ser que tráfego pago também não esteja para você. Lógico, você pode trabalhar numa outra empresa, por exemplo, como CLT, sendo um gestor de tráfego, só que os resultados vão ser limitados, né? Porque você vai ganhar o que o chefe acha que você deve ganhar. Agora, se você trabalha sozinho, tem a sua agência, você vai ganhar o quanto o teu esforço vai te entregar, né? Então, se você é esforçado, você faz as coisas por onde, você provavelmente vai gerar resultado. E se isso é bom para você ou é ruim, aí você vai ter que decidir se vale ou não a pena. E para dar continuidade, eu vou citar alguns desafios que eu visualizo dentro do mercado de tráfego pago para você que está buscando uma nova área, está buscando iniciar e não sabe se vale a pena. O primeiro desafio é a questão do mercado competitivo, e não só entre gestores de tráfego, mas dentro do mercado de anúncios. De uns anos para cá, o tráfego pago vem ficando mais conhecido, os anúncios online vêm se tornando ferramentas principais de muitas empresas que querem gerar clientes, querem gerar vendas, e isso faz com que o leilão fique mais caro, né? Então você vai pegar um cliente, pode ser que você tenha que investir mais dinheiro para gerar um resultado legal. E isso já é uma dificuldade, porque às vezes você vai pegar um cliente que não tem tanto capital e é difícil você pedir para ele investir mais, porque o mercado está mais competitivo. Então você tem que saber lidar com isso. E também tem o fato de que, se você é um gestor de tráfego que não faz o trabalho corretamente, ou você é mediano, dificilmente você vai gerar um resultado legal. Como eu falei, o tráfego pago ele é mais pautado em estratégia e métricas do que necessariamente criar campanhas. Então, se você está querendo entrar no mercado, sendo esse cara que só cria campanha, você pode sim gerar um resultado momentâneo, mas a longo prazo provavelmente vai ser fogo de palha, né? Você vai sumir do mercado e vai ser substituído por gente que faz o trabalho mais bem feito. Isso que eu digo quando ele é competitivo. Lógico que qualquer mercado que você entrar vai ter esse tipo de competitividade, mas no tráfego pago, por ser uma área em expansão, acaba tendo um pouquinho mais do que as outras mais consolidadas. O segundo desafio é a questão da rapidez do resultado, né? Hoje no mercado é dito que tráfego pago você pode de um dia para a noite, de um mês para o outro ganhar milhões de reais. E isso é mentira. A maioria dos picaretas que te falam isso, eles querem te vender um curso que na maioria das vezes vai te ajudar a vender o curso deles para eles ganharem mais dinheiro. Agora, a realidade é que o tráfego pago tem muito conteúdo, tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, e você vai crescendo aos poucos. Como eu falei, eu ainda demorei um pouco mais para crescer legal na área, né? Ter um faturamento médio mensal que eu olho e falo, pô, tá muito bom, tô muito legal na vida já. Agora, a maioria das pessoas acham que você vai entrar em um mês, em um ano, e você vai estar faturando milhões. E isso não vai acontecer, tá? É uma caminhada longa, é uma caminhada que tem que ser galgada, entendendo que pode demorar mais do que você imagina. Então, se você está buscando um resultado rápido, tráfego pago não é o lugar. Agora, se você sabe que vai ter um tempo de maturação, você vai aprendendo com o processo, em algum momento você pode gerar um resultado muito legal e você tem essa paciência, tráfego pago pode ser bem legal para você também. E para fechar esses desafios, eu coloquei o fato de que um gestor de tráfego sempre tem que estar atualizado. Diferente de outras áreas, sempre tem
coisas novas acontecendo. E não só nas plataformas, são nas plataformas de anúncio, são plataformas novas que aparecem, são tipos de criativos novos, são estratégias novas que aparecem, o leilão muda e você tem que mudar a estratégia, a ferramenta muda, tira algo que você utilizava e você tem que mudar novamente. Então, dentro do tráfego pago, você tem que estar disposto a estar se atualizando diariamente, semanalmente, anualmente, para você não ficar para trás. Porque se você utiliza uma estratégia que não está mais sendo utilizada e não gera tanto resultado, o seu concorrente vai lá e vai passar o carro em cima de você. Lógico que outras áreas também você tem que ficar atualizado. Mas no tráfego pago é algo mais constante, né? Por exemplo, se a gente pega um web designer, lógico que ele tem que aprender diariamente novas coisas para entregar um serviço melhor. Mas se o cara já está num nível de especialização boa, pode ser que ele fique o resto da vida nessa especialização e continue ganhando o dinheiro dele. Porque ele vai editar as imagens, fazer as imagens ou criar os vídeos, por exemplo, editar os vídeos no mesmo conceito e vai dar certo. Agora, no tráfego pago, se uma ferramenta muda e você não se adapta, pode ser que o resultado vá por água abaixo, porque a estratégia mudou, porque a ferramenta mudou, o método que a ferramenta utiliza para cobrar, por exemplo, mudou, e você não acompanhou isso e perdeu resultado. Então você tem que ficar sempre atualizado e disposto, né, a estar sempre pesquisando e entendendo o mercado e essa evolução rápida. Agora, antes de eu ir para os pontos de vale a pena, não vale a pena para você, eu gostaria de discernir um pouquinho mais sobre os picaretas do mercado, né? Sobre esses gurus que vendem cursos mágicos. Porque eu já caí em um desse. Quando eu comecei a estudar tráfego pago, como eu falei, eu comecei estudando para fazer dropshipping. E na época eu comprei alguns cursos que eram mais baratos, né? Até no máximo ali R$ 500, que é o que eu podia pagar na época. E assim, todos eles te passavam o básico do básico do básico, que já tinha no YouTube totalmente gratuito. Então, eles te vendem uma fórmula mágica, te vendem que você vai ter resultado rápido, que não é verdade, e você acaba depositando o seu dinheiro e o seu tempo em algo que é irreal, tá? E, lógico, vocês podem acreditar em mim porque eu nem curso vendo, né? Então, se eu tô falando isso, eu não vou tentar vender nada para vocês, só tô falando da realidade. Hoje, eu tenho ciência que um curso que vale a pena normalmente vai ser caro, né? Tanto que quando eu entrei na comunidade Sobral, que hoje ela custa R$ 1.500 por ano para você estar absorvendo os conteúdos, vendo as lives, etc., eu vi a diferença brutal que é de conteúdo. Então, de um ano para o outro que eu comecei a estudar na comunidade Sobral, eu tive um resultado muito exponencial, coisa que eu não tinha em anos anteriores, porque eu tentava estudar por cursos ruins de gurus que me vendiam sonhos e não realmente um conteúdo de qualidade, tá? Então, tome muito cuidado, aprenda com quem realmente sabe, procure players que estão no jogo, que mostram resultado, que mostram que estão trabalhando, que mostram que usam o que fazem, né, o que estão ensinando para você, e invista no que vale a pena e não nesses cursinhos baratos, que na maioria das vezes você vai quebrar a cara e vai desistir no começo, né? Pô, comprei um curso R$ 500, por exemplo, que não é tão barato, né? Eu falei curso barato em comparação com os caros, mas não é também um valor tão barato. E aí você fala, pô, gastei R$ 500, um curso ruim, não me ensinou nada, não vou continuar essa área porque não vale a pena, porque é só mentiroso. E não é assim, né? Infelizmente, essas pessoas mancham muito a imagem dos gestores de tráfego que fazem um trabalho direito, que fazem um trabalho legal, e acaba aí colocando o nome sujo aí dos gestores na internet. Então, compre cursos interessantes, mas de players que valem a pena, caso você queira comprar um curso, e não desista no começo, que provavelmente você vai gerar um resultado. Agora, vale ou não a pena trabalhar com tráfego pago? Especificamente para mim, vale muito a pena. Eu tenho liberdade, eu tenho dinheiro, eu tenho meu horário flexível, que eu adoro, né? Eu posso trabalhar a hora que eu quiser, posso treinar a hora que eu quiser, posso estudar a hora que eu quiser sem problemas, então isso é muito legal para mim. Agora, se você é uma pessoa que gosta de números, uma pessoa que gosta de parte estratégica, eu, por exemplo, sou formado em marketing, então eu gosto muito dessa área, provavelmente o tráfego pago é para você. Eu acho que você vai desenvolver bem, sim. Lógico, como eu falei, é uma caminhada, você vai aprendendo com o tempo e vai melhorando com o tempo, até gerar um resultado muito bacana. Agora, se você é uma pessoa que não tem paciência para esperar o resultado vir, né? Ficar nem anos, mas alguns meses até gerar um primeiro resultado. Se você é uma pessoa que não gosta de número,
né? Você não gosta de ler métrica, você não gosta de entender tudo isso. Se você é uma pessoa que não gosta de parte estratégica, pô, eu gosto mais do operacional. Eu gosto de estar ali na linha de frente fazendo alguma coisa, por exemplo, criando vídeo para o cliente ou criando a imagem, pode ser que o tráfego pago não seja para você também, tá? Então, leve em consideração tudo isso, você tem que ter paciência, senão você não vai gerar resultado, você tem que gostar de criar estratégias, você tem que ter uma boa comunicação para ter com seus clientes ou com seu chefe, né, caso você queira ir para o ramo do CLT. Se você não gosta de nada disso, tráfego pago não é para você, tá? Não entre somente por dinheiro, porque como eu falei, o dinheiro vem? Sim, mas ele demora, tá? Então, até eu chegar, por exemplo, nos meus 3 mil reais sólidos todos os meses, demorou pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Para mim ter esse resultado. Agora os 5 mil, 6 mil, demoraram 4 anos, por exemplo. Então, 3,5, 4 anos, né? Então, não é rápido o resultado, não vai aparecer de um dia para noite. E se você não tem essa paciência, você não tem essa determinação de ficar estudando durante todos esses anos, o tráfego pago não é para você. Então não entre somente por dinheiro, porque existem outras áreas que também pagam muito bem se você se dedicar. Então não escolha uma área que você não gosta. E agora, só para fechar o vídeo, para aqueles que decidiram que vale a pena entrar no tráfego pago, eu vou falar 3 coisinhas que eu faria diferente quando eu comecei no tráfego pago. A primeira delas é ter começado antes. Então, quando eu comecei a estudar, como eu falei, eu estudava para dropshipping e eu nem sabia que eu poderia prestar serviço para outras empresas. Hoje vocês têm esse conhecimento, então vocês podem iniciar mais cedo. Eu iniciei com 18 em um ato de Deus, né? Deus me entregou uma oportunidade que eu nem sabia que existia. Agora, vocês sabendo que existe, vocês podem correr mais rápido, né? Mais cedo atrás dessa oportunidade. O segundo é ter investido em conhecimento mais cedo, né? Então, como eu falei, eu comprei alguns cursos baratos no começo, porque era o que eu poderia comprar, mas se eu tivesse deixado de comprar esses baratos para guardar e comprar um mais caro, provavelmente eu teria evoluído mais rápido. Como eu falei, eu entrei na comunidade Sobral, e em um ano e meio, eu tive uma evolução exponencial que eu não tinha em anos. Então, eu teria investido em mais conhecimento e investido mais rápido em conhecimento. Porque eu sempre falo, conhecimento é o que muda vidas, tá? Conhecimento é o que vai te levar para outro patamar, então não tenha medo de investir nisso. E para fechar, eu teria guardado mais dinheiro. Não que eu gastasse todo o meu dinheiro, né? Mas no começo eu tinha uma visão, sim, de guardar dinheiro, eu investia, mas eu tenho certeza que eu poderia investir mais, né? Hoje eu tenho um montante, um capital muito grande investido, que me rende uma renda passiva muito legal, que me traz tranquilidade, mas se eu tivesse investindo um pouquinho mais, eu acho que eu estaria ainda melhor. Então, se você está começando agora na área de tráfego pago, quando você começar a ganhar dinheiro, já pense na tua aposentadoria, no teu pé de meia e comece a investir desde cedo. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe, comenta aquilo que você achou do vídeo. Fala se você vai ou não entrar no tráfego pago, se fez sentido tudo isso que eu passei para vocês. E também hypa o vídeo aqui embaixo para ajudar no engajamento do canal também. E caso você queira mais vídeos semanais de tráfego pago e também de visão aí para quem está querendo crescer na vida, se inscreve aqui embaixo também. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!